Mas pode o podcast tá bem mais pet. Tudo que você tudo precisa saber. Os melhores profissionais veterinários de Campinas e região. Tutores atentos do podcast, com amor e carinho pelos nossos bichinhos, sempre com a bem mais pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pode, que seu pet agradece por um beijinho. Bom dia, bem-vindo ao Bem Mais Pode. Hoje é nosso terceiro episódio e eu tô aqui com a doutora Marcela Campolino e hoje trouxe também o Dr. Jorge Penteado. Eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para as pessoas, contassem um pouquinho da história de vocês para as pessoas também te conhecerem. Pode começar, Marcela. Primeiro de tudo, bom dia. Lara, muito obrigada pelo convite de estar aqui de novo. Eu sou a Marcela, eu sou médica veterinária anestesiologista. Então, desde a graduação eu sempre tive um interesse pelo ambiente cirúrgico, assim, não necessariamente anestesia, né? Mas eu estava sempre ali no centro cirúrgico e tal, decidindo o que eu queria fazer. Depois que eu me formei, comecei a trabalhar, a anestesiologia me escolheu, assim, de uma forma muito resumida, a anestesiologia me escolheu. E desde então, né, fiz a especialização na área, hoje em dia eu vivo de anestesia e tô terminando a especialização em cardiologia, né, porque a gente nunca gosta de um problema só, a gente quer vários. Isso aqui é dois difíceis, né? Quero dois difíceis. Isso. E eu acho que são duas formações que se completam muito, né, Sim. então terminei após algum tempo. Para não ficar parada, fui fazer uma outra especialização que conversa muito e eu consigo agregar muito para os pacientes também. Também dou aula na pós-graduação. Sou professora, desde sempre dei aula, mas hoje em dia eu tô focada no módulo de cardiologia para anestesistas, dou aula na Qualitas. E é um grande prazer trabalhar ensinando, né, e anestesiando. É uma coisa assim que eu faria por prazer. Fala um pouquinho de você, Jorge, pra gente te conhecer também, o pessoal te conhecer, né? Bom dia, eu sou o Jorge, né? Muito obrigado, Lara, pelo convite. A gente tem agora uma parceria de cirurgia lá na Bem Mais Pet. Eu sou médico veterinário, né, pela Universidade de Jaguariúna. Sou especializado em cirurgia pelo Instituto Qualitas, né? Na minha graduação, quando eu estava no fim dela, né, eu fui convidado a trabalhar com o meu professor de cirurgia, né, o Dr. Luiz Garrido. Trabalhei junto com ele quase 2 anos, aí já começando tipo uma residência em cirurgia. E eu gosto muito de cirurgia, também ministro cursos, eu também tenho já um e-book sobre técnicas cirúrgicas para estudantes, então eu ministro cursos para preparar o estudante para entrar na faculdade, né? Tenho algumas parcerias de cirurgia, Bem Mais Pet é uma delas, a doutora Marcela trabalha comigo desde 2019, já faz um tempão que a gente opera junto, é sempre um prazer a gente trabalhar junto, porque parece que flui de uma forma mais leve e tranquila a cirurgia quando a gente está junto. É muito bom a gente operar num ambiente que a gente consegue conversar, não para perder o foco do momento, mas você tem mais entrosamento, né, com a equipe sintonia. cirúrgica. Então a Isso. gente tá aqui, né, com 2 professores, né, 2 pessoas que gostam de aprender e de ensinar, né? É muito bom, eu compartilho aí com vocês de um sentimento muito legal. Eu estou aprendendo muito com vocês também e estou feliz de vocês estarem aqui na minha equipe. E aqui de participarem hoje também do podcast. Acho que a gente poderia até dar uma introdução aí e falar um pouquinho para quem quer começar a fazer veterinária, né? Quem sonha em fazer veterinária, porque tem muita gente que tem aquele sonho dentro da pessoa, né? Mas ela não sabe a realidade, como funciona, como é a rotina. E aí tem aquelas pessoas que não motivam, né? Que elas olham e falam assim, veterinário vai ser pobre pro resto da vida, não vai ser feliz. E assim, o prazer de ser veterinário é muito maior do que o dinheiro. Lógico, o dinheiro, a partir do momento que você faz um trabalho de qualidade, ele vem, né? Sim. Eu acho que quando você vê somente o serviço como um plantão cansativo e não como uma dedicação com o paciente, de se esforçar, se dedicar, muda, eu acho que um pouquinho essa chave. Eu até costumo dizer que eu acho que a veterinária ela não é uma escolha, né? Ela é uma vocação. Sim, e eu acho que o principal motivo da gente trabalhar, todas as pessoas trabalharem, além do dinheiro, que ele é necessário, então a gente precisa cobrar pelo nosso trabalho, mas em ser útil. Sim. Né? Independente da área que você trabalhe. E como veterinários, como é que a gente consegue servir?
todo mundo sabe que os animais trazem muita alegria para as pessoas, né? Às vezes cura de doença, companhia. Então, como veterinários, conseguimos cuidar desses animais que vão cuidar dessas pessoas. Então, além de servir aos animais, estamos também servindo as pessoas. E isso é uma coisa que traz muita alegria para o meu coração, porque no início era pelos bichos, né? A gente tem aquilo na cabeça, não, só gosto de bicho, só gosto de bicho. Aí você entende que o bicho, ele só chega na clínica com uma pessoa dirigindo o carro. E então você fala, caramba, eu consigo servir, eu consigo ser útil para esse monte de gente, né? Então é uma das grandes alegrias para mim hoje em dia. Eu diria que 8 em cada 10 crianças um dia sonham em ser veterinário. Sim. Porque os animais, eles têm um amor tão puro que é muito difícil a gente não se apaixonar por eles, né? Você disse, tem alguém que tem que trazer o animal. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer fazer veterinária, goste de gente também. Goste de gente. Porque, infelizmente, se você não gostar, desculpa, a gente vai ter problema. Porque, infelizmente, o animal não fala o que está sentindo, né? E se a pessoa não sabe conversar, a gente acaba não conseguindo extrair as informações importantes para que a gente faça um atendimento de qualidade, né? As pessoas, hoje, elas têm os animais não porque gostam, né? Eu vejo o animal hoje muito como fuga emocional. Sim. Muita gente tem animal por fuga emocional, por uma Totalmente. dependência emocional, né? E acaba projetando no animal. Sim. Na pandemia se teve muito isso, né? Das pessoas se sentirem muito sozinhas. A gente até conversou um pouco disso no nosso primeiro episódio, das pessoas realmente adotarem esses animais para se sentirem menos sozinhos, né? Porque teria ali uma pessoa, um serzinho, uma companhia naqueles momentos difíceis em que eles ficavam muito sozinhos. Mas é realmente isso. Você vê, às vezes, muita gente que fica viúva, ou viúvo, né, idoso, e acaba adotando esse cachorrinho ou gatinho como companhia. Isso, eles acabam projetando, né? Mas eu dou uma dica muito importante para os meus alunos que vão fazer faculdade, né? Se dediquem. Posso contar uma história? Sim. Que talvez tenha relacionamento com isso que você está falando. Quando eu me formei, antes de eu virar anestesista, eu cliniquei há alguns anos, eu fiz plantão, né? Fiz vacina, salvei gato que comeu chumbinho, todas essas coisas que a gente já... Sinomose, parvovirose. Eu passei por esse período. Eu passei por esse período. E quando eu fui virar anestesista, terminei a especialização, comprei os equipamentos, falei, vou sair daqui, só que eu não queria deixar o meu chefe na mão. E aí, o que eu fiz? Peguei a galera que estava saindo da faculdade e falei assim, pessoal, preciso de um plantonista aqui para me cobrir, né, para não deixar o chefe na mão e tal, que eu vou só anestesiar. E aí veio um mocinho conversar comigo, assim, acho que ele ainda não tinha nem pego o CRMV, assim, sabe? Tava esperando o CRMV sair, vocês já estão até imaginando, né? E aí, eu falei assim, olha, fulano, tudo bem? Tô precisando de um plantonista aqui para ficar tal dia, tal horário, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, quanto é que paga? Claro, o dinheiro, ele é muito importante, né? Tanto a gente até pode falar disso daqui a alguns minutos. O dinheiro, ele é importante, você precisa trabalhar por dinheiro. Mas você sai da faculdade e você não sabe pegar uma veia, você não sabe nada. Qual que era a preocupação que ele tinha que ter? Ao meu ver, né? Tô só aqui cuspindo uma ideia, né? Às vezes eu tô errada. Como é a rotina, qual a casuística maior aí, quais as espécies você mais atendem para ele saber se ele daria conta de pegar esse plantão. Mas não, lida com internado, é só clínica, enfim, não. Quanto eu vou receber? E aí, gente, na hora eu falei, não. Você não sabe. Deixa pra lá. Mas eu, como hoje gestora, né? Eu recebo muito currículo e faço algumas entrevistas. E aí tem pessoas que eu vou agendar a entrevista com a pessoa. Eu falo assim, olha, eu quero marcar uma entrevista com você. A pessoa vai com a mãe. Muitas vezes. Verdade. Já aconteceu. Mas a pessoa me manda assim, qual é o valor do plantão? Eu falei, calma, gente, né? Você quer saber o valor antes de você saber aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer, antes de saber realmente. Porque em outras áreas, você manda um currículo, a pessoa vai pra fazer entrevista, chega lá, ela descobre quanto que ela vai ganhar, qual é a função que ela vai exercer ali dentro da clínica. Se ela vai gostar de você. Exatamente. Se você vai gostar dela, né? Não, a primeira pergunta, tipo, a pessoa nem responde, ela só manda assim, quanto é o plantão? Quanto você paga o plantão? Então, assim, já é uma pessoa que eu não chamo pra entrevista. Exato. Falta essa... Lá, quando
eu recém-formado, né? Eu comecei a fazer plantão, né? Uhum. A gente tem que se lascar um pouco. Tem! Porque senão a gente acha que é tudo Constrói muito, caráter. acha que é tudo muito fácil, né? Quando eu fui começar a fazer plantão, foi lá em Louveira, em 2017, lá no final de 2017, se eu não me engano, no começo de 2018, onde que eu conheci a Marcela, que a gente começou a trabalhar junto, enfim. Eu fui para uma Inclusive, foi a entrevista. primeira clínica que eu comecei a atender volante na vida Sim. lá. Aham. Eu fui para lá para fazer entrevista com 5 pessoas concorrendo à vaga. Eu só fui escolhido porque eu fazia cirurgia, né? E eu pegava plantão porque eu acho que se a gente não andar de joelho, a gente não vai aprender a andar, né? Sim. Engatinhar para andar de joelho, para depois andar, para depois correr. Eles já querem correr. Eles Esse é o querem sair problema. da faculdade operando o cérebro e não querem limpar cocô nunca. Gente, quantos cocô vocês já Não sabe fazer limparam uma ausculta. antes de ser quem vocês são? Se eu vou hoje numa clínica fazer cirurgia e eu vejo que tem um animal que precisa porque tá sujo, eu não faço questão alguma de limpar. Não, gente, eu acho que isso não deixa a gente maior nem menor Muito como pelo profissional. Eu até hoje limpo muito cocô e não tenho nenhum problema com Isso, isso. nós somos uma equipe de apoio. Imagina que Exatamente. degradante para aquele animal ficar ali Sim. fechadinho naquela internação, sujo de cocô, sujo de vômito, Sim, né? sim. Assim, sujo de urina. Então, a gente é uma equipe de apoio. Uhum. A gente, né, tem cuidado integral ali. Lá, nesse lugar, só para terminar a minha linha de raciocínio, eu fazia plantão de 60 horas seguidas, entendeu? Porque eu queria muito, e eu ficava sozinho praticamente à noite, né? A Marcela conheceu lá, era um lugar excelente. Lembra quando você começou a ir lá? A doutora Michele. Sim, grande saudades abraço da para ela, doutora saudade. Michele. Eu ficava lá estudando. Chegava um caso, começava a estudar, porque eu tinha a base, mas eu ainda tinha muito que evoluir. Sim. Até eu conseguir um horário de dia. Então, assim, eu fui escalando degraus até começar a pegar dias de cirurgia só para mim. Então, o grande problema que eu vejo é essa ansiedade de ser grande. É. Eu acho que eles olham para nós, já que temos anos de formados, e falam assim, não, é fácil. Olha como é fácil, eu vou fazer igual. Justamente, né? Gente, vamos mudar um pouquinho do foco aqui. A gente vai falar hoje também um pouquinho sobre braquicefálicos, né? O Dr. Jorge aí, como cirurgião, faz algumas cirurgias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características desses animais bem peculiares, né? Que são animais diferentes, tem que ter todo um cuidado. Existem doenças que são características dessas raças, né? Então, pode falar um pouquinho sobre isso, Jorge? Então, esses animais, né, a gente vai falar sobre os braquicefálicos, eles têm um crânio mais arredondado e um focinho muito mais curto, né? A gente está falando aí de bulldog inglês, bulldog francês, pug, shih tzu, American Bully, né, que é essa nova espécie de pitbull, né? American Bully, sim. Tem bastante também já vindo com problemas, né? Na verdade é uma síndrome, né? Denominada como síndrome do braquicefálico. Era um animal que há 100 anos atrás tinha um focinho e hoje não tem mais. Então você pegou o nariz inteiro, achatou esse nariz desse animal, causando dificuldades respiratórias. No meu ver, dificuldade respiratória é algo muito ruim. Porque imagina, você tentar respirar e não conseguir. Eu sei como é. Eu tenho desvio de septo, meu nariz só tá aqui de enfeite, ele não funciona. É muito ruim mesmo. Dá pra gente arrumar. Dá pra arrumar. Já vou marcar, a gente vai ter que achar. Só precisamos encontrar um anestesista legal aí pra fazer você. Ai, mas enfim, tirando as brincadeiras Eu aí. não consigo falar sem fazer piada. Então, assim, a síndrome do braquicefálico são alguns probleminhas, né? Começando de fora para dentro, a gente tem a narina, né? Um pouquinho mais fechada, né? Tem como corrigir, isso já ajuda muito, né? Eles têm o céu da boca, a parte mais mole lá da entrada da garganta, um pouco mais comprida, que acaba caindo na laringe ali na entrada da garganta, onde vai entrar o ar para a traqueia, depois o pulmão, enfim. Né? Um pouco mais comprido também tem como corrigir, né? Aí indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma hipoplasia de traqueia, que é uma traqueia um pouquinho mais fechada, consequentemente sempre aí uma bronquite associada, um pouco mais de produção de muco. E tudo isso dificulta ele respirar, que é o mínimo, é respirar. Quem tem problema respiratório, né, sabe o que eu tô falando. Você tentar respirar e não conseguir. É uma das piores angústias que tem. Sim, E tem como a gente corrigir alguma delas, melhorar, né? E dar uma qualidade de vida para esse paciente. Né? Ainda nem falei que existem ali alguns problemas na laringe, que
tem 3 estágios, sendo que o último já praticamente nem tem muito o que fazer. Mas tem com a correção, Sim. tá? E a gente sempre tem que visar a qualidade de vida desse paciente, né? O grande problema desses donos desses animais é eles adquirem o animal, sabem que pode dar problema e não se programa para esse problema, né? Uhum. Porque não adianta nada a gente pegar e tentar corrigir esse problema e não investir em um bom cirurgião, um bom anestesista, um bom clínico para diagnosticar. Senão não Sim. chega pra gente também. Exatamente, eu ia falar isso agora, Jorge, porque assim, acho que a primeira conduta é passar, assim, se você tem um animal braquicefálico, nota que a respiração dele tá estranha, eles já têm um som diferente, eles já roncam, eles têm uma respiração um pouco mais ofegante, mas você nota que às vezes ele tá excessivamente, né, que aquele ronco tá muito alto, ou Roncar tá acordado, né? roncar É, acordado, sempre exatamente. É importante passar pelo clínico geral, fazer a avaliação, para depois a gente entrar com a conduta. E eu acho que o que preocupa muito os tutores desses animais, por conta dessa respiração, é a questão da anestesia. Opa, vou responder aqui embaixo na mesa. Eles têm eu escuto isso na rotina, né? De Uhum. falar, ai, doutora, eu sei, mas eu tenho medo, exatamente por conta desses problemas respiratórios, de entrar numa anestesia e acontecer algum problema, de não ficar bem. Então, Marcela, fala um pouquinho pra gente aí quais são os riscos, como você faz aí, geralmente, esses pacientes braquicefálicos. Vamos lá, tem bastante coisa para falar sobre isso. Eu não quero assustar ninguém, tá? Vamos lá. O paciente braquicefálico, ele é um paciente que, por si só, já tem um risco anestésico aumentado. Mas não é muito. Ele tem um risco aumentado porque ele é um paciente com um manejo diferenciado. Então, a gente tem que tomar cuidado com arritmias. Eles são animais que têm uma pressão no trato respiratório, uma pressão aumentada. E essa pressão aumentada pode fazer com que o paciente tenha arritmias, até mesmo problemas que refletem no coração por esse esforço inspiratório. Então, é uma coisa que a gente tem que corrigir o quanto antes. Óbvio, dá para corrigir depois de um tempo, né? Mas procurar resolver essa questão respiratória, porque esse esforço inspiratório pode causar problemas. É um paciente que a gente precisa fazer medicação para anestésica e ficar do lado, mas isso é uma coisa que eu faço praticamente de todos os pacientes, né? Não é aquele paciente que você vai, vou fazer a medicação para anestésica e vou tomar um café, vou ao banheiro. Não, porque ele pode relaxar, esse palato mole pode acabar obstruindo a passagem de ar. Então, assim, dá para manejar de uma forma segura, estando do lado, monitorando. Mas é um paciente que precisa de cuidados. Então, a equipe para cuidar desse paciente tem que ser uma equipe treinada para braquicefálicos, né? Então, é um paciente com um manejo diferente. Mas, se a gente negligenciar esses cuidados por conta do medo, lá na frente, quando esse paciente tiver um problema, uma piometra, uma hiperplasia prostática, qualquer coisa que precise de anestesia geral, esses problemas ainda vão estar ali. Então, é melhor que você corrija o quanto antes, para evitar que esse problema da via aérea apareça associado com uma outra doença. Sim. Então, dá pra gente fazer, a gente evita certos tipos de fármacos, outros a gente preconiza. É um paciente que recebe suplementação de oxigênio antes de ter anestesia induzida, porque aí a gente tem mais segurança, a gente tem mais tempo para intubar esse paciente. Inclusive, eu queria comentar um pouco sobre a intubação. A pandemia, ela trouxe para dentro das casas essa palavra, intubação, e as pessoas acreditam que intubação significa uma coisa muito ruim. Quase morte, né? Exato. A gente intuba os pacientes que passam por anestesia geral por uma questão de segurança. A gente fornece oxigênio diretamente naqueles pulmões ali. Então, ter um paciente com a via aérea patente, né, que a gente fala, né, intubado, é mais seguro pro paciente. E óbvio que os braquicefálicos a gente sempre vai intubar, para trazer mais segurança. Então, assim, intubou, ligou no anestésico geral, tá monitorado, o cirurgião vai fazer o trabalho dele sem maiores problemas. Eu acredito que o momento mais crítico da anestesia do braquicefálico seja logo esse comecinho, a medicação pré-indução. Aí induziu, o Dr. Jorge vai trabalhar, vai ali resolver aquele palato, aquela narina, o paciente vai acordar outro. Tanto é que esse desconforto respiratório, ele vai sumir a partir do momento que você remove aquela parte, né, aquela coisa que tá ali sobrando. Então, ele já vai acordar diferente do que ele foi dormir. Já vai ser mais seguro para ele, já vai viver com mais conforto. E o pós-operatório de um paciente, por exemplo, de cirurgia de palato, né? Vamos comentar aqui, o pessoal entender como que funciona esse pós-operatório, né? Imediato pós-operatório? Isso. Alívio.
O animal respira, né? A gente estava conversando outro dia dentro do centro cirúrgico da necessidade de a gente desenvolver um departamento sobre esses problemas em cães, né? De correções de doenças do trato aéreo-respiratório. E a gente vai desenvolver, ali Bem Mais Pet vai ser um dos polos, Sim. né? A gente tá com esse projeto aí. Vamos, porque a gente vê aí os shih tzus, principalmente, né? A gente vê muito shih tzu, pug, Bulldog francês, Bulldog inglês. Nossa, bulldog bulldog. inglês. Ai, gente, uma coisa. Lembrei do Bulldog inglês, lembrei que eles são pacientes que frequentemente vêm com sobrepeso. Sim. Esses animais, com todos esses problemas respiratórios associados a sobrepeso, são assim, piora muito a condição do animal. Porque vocês imaginam que a gordura, ela fica ali comprimindo aquele pulmão que já não consegue puxar ar Sim. adequadamente. Um paciente obeso já é mais difícil da gente entubar, né? Sim. Já tem compressão, então... Enfim, esses animais frequentemente eles vêm gordinhos, né? Você já pensa no braquicefálico, Você já pensa no bulldog inglês. Cara, se eu Pode. vi um bulldog, 2 bulldogs ingleses magros na minha vida Muito toda, Eu vi nunca vi. muito. Todos são, a maioria, né? São acima do peso. O porte deles já é maior, né? É mais a morfologia deles, né? Eles já são mais quadradinhos, Sim. enfim. Mas a gente tem que bater muito em cima da obesidade, que a gente vai falar depois. Sim. Mas a obesidade não só para anestesia, para cirurgia, para ter uma qualidade de vida dele, Sim. né? Mas logo após, né, que a gente estava comentando um pouquinho sobre o pós, desculpa te cortar, Marcela. Eu que te cortei. Sobre o pós, além desse alívio imediato, né, de conseguir respirar, né, realizado a rinoplastia, mais estafilectomia, que é o prolongamento de palato. Esse animal respira, né? Em um outro hospital, que eu sou cirurgião, lá em Arthur Nogueira, né, lá no clinicão do Dr. Leopoldo, adoro trabalhar com eles. A gente fez uma pug que estava dando entrada no hospital azul, cianótica. Ela não respirava. Né? E tendo que ficar, entrando em estado já de urgência, quase emergência, né? E a gente fez esse prolongamento de palato, fez a rinoplastia, zerou, nunca mais voltou, né? Você vê que às vezes um procedimento cirúrgico adequado, Sim. no momento certo, salvou a vida desse paciente, né? Sim. E se feito antes de entrar numa crise, Isso. o animal nem precisa passar por essa crise. Então, eu acho que é a observação, né? Poder ver o seu animalzinho ali, observar. Se você tem dúvidas, né? Falar, eu não sei. Traz, leva pra clínica, vamos avaliar, vamos ver se realmente é o caso ou não. Porque tem pacientes que são braquicefálicos Sim. e não têm necessidade da cirurgia, né? Eles têm um prolongamento, mas não é necessário cirurgia. Então, mas tem muitos que necessitam e que o tutor acha que é normal. Eles acham que roncar demais é normal, que Ficar roxo é normal. ficar roxo é normal. O único que tem a língua roxa É- é o chau-chau, tá? O resto não fica com a língua roxa. Não, mas você imagina só, Lara, essa dificuldade respiratória, né? Com um comprometimento cardíaco compensatório. Exatamente. Não é? Você força o coração porque o mínimo que é a facilidade de entrar o ar e sair não acontece. Aí esse animal, ele vai começar a desenvolver, vira uma cascata, né? Aí começa a ter problema de pressão, o problema de pressão começa a prejudicar o rim, vira uma bola de neve que chega a um ponto que não tem o que fazer. Eu peguei uma vez uma bulldog inglesa gestante. Então vocês imaginam. Nossa. Já fiz cesárea de bulldog inglês já. Gigantesca, a respiração dela, ela lutava para respirar, porque tinha a Uhum. compressão respiratória, a compressão do abdômen, né? Tinham ali 6, não lembro se era 6 ou 7 filhotes. Então era uma cachorra imensa, a cesárea arriscada, Uhum. perigosa. São pacientes E que ele não vai parir sozinho. não, nunca, Não exatamente, vai era sozinho. exatamente nesse ponto que eu ia entrar. São pacientes que não cruzam sozinho, na maioria das Isso que é vezes. o problema. Eles sempre são feitos em inseminação artificial. Não Né? tem redução do parto, é complicadíssimo isso. E aí, chega na hora do parto, tem que fazer a cesárea. Então, se é uma pessoa despreparada, às vezes tem um animal em casa e não sabe desse cuidado,
na hora de ter a cesárea, né, no momento do parto, você pode perder até sua cachorro de ficar aguardando, esperando, porque geralmente não nasce. E o que a gente tá falando aqui, não é que nós somos contra raças, nada disso. não, Pelo amor de Deus. Eu acho eles muito legais, eu acho eles têm um temperamento bacana, Nossa. mas o que a gente tá falando Tem que ter um cuidado. exato, você é tutor dessa raça, existem alguns cuidados que você precisa tomar para não ter problemas, né? Você não vai deixar de ter esse animal por isso. Não, cada um faz o que quiser da Sim. própria Sim. vida e a gente não tem nada a ver se você quer comprar, se você quer adotar. Seja feliz e cuide bem do seu animal, entendeu? Então, Independente da raça, Exato. a gente ama todo mundo. Nossa, o exato. Bulldog francês é uma das raças mais gostosas de ter. Ah, eles são demais, Eles são queridinhos. animados. O Pug também é uma delícia. O Pug também. Mas assim, ele ronca porque é Pug. Não existe isso. É, O povo não entende isso. sim. Né? Fora que na hora da cesárea, muito peso em cima da veia cava. Tanto que quando a gente faz cesárea junto... Isso em qualquer animal, né? Não só deles. Sim, mas... tanto que eu faço a cesárea, a primeira coisa que eu falo assim, eu vou começar a tirar. Pra avisar ela, porque vai descomprimir a veia cava e vai dar uma sobrecarga à atrial direita. Exato. Entendeu? E tem vários pontos que a gente precisa ficar atento. Porque não é tão simples quanto parece. Não, Às vezes as pessoas falam, mas é só abrir, tirar e acabou. é só uma bolinha. Nunca Nunca é só. Nunca é só uma bolinha. Não. Só uma castraçãozinha aqui, né? Com o É. dedinho. Ah, Nunca é só. Congresso Brasileiro de Cirurgiões, eu tava conversando com a Marcela. Teve uma manhã inteira para falar sobre erros de castração, que é a cirurgia eletiva mais feita. Mas por causa disso, olha que a gente tem um anestesista especialista, um cirurgião especialista, eu tenho um clínico especialista, olha a infraestrutura, se acontecer qualquer coisa, tem uma internação. Sim. Eles não entendem que não é só fazer. É. Né? E eu acho que a gente. Eu falo para os tutores, né? Eu falo, dinheiro, às vezes não compra tudo, né? Não. E você tem que tomar muito cuidado, porque se você leiloa exatamente a vida do seu animal pelo mais barato, Sim. depois o dinheiro talvez não salve a vida dele. Exatamente. Com Todo certeza. paciente que vai passar por procedimento tem risco, mas existem formas da gente minimizar esse risco, né? Uhum. Não significa que, pagando, escolhendo a melhor equipe, o risco zerou. Não é isso. Mas a chance desse animal ter uma sobrevida boa, né, de ficar Sim. bem, é muito maior. Inclusive, falando dessa questão de valor, eu queria explicar, porque às vezes as pessoas não param para pensar o que está incluído num custo um pouco mais alto. Vamos lá. O clínico, o anestesista, o cirurgião, para eles conseguirem atender a pessoa de uma forma excelente, ele precisa estudar, ele precisa ter tempo de se cuidar, ele precisa ter tempo de ir à academia, ele precisa ter tempo de, enfim, de ter uma Fisioterapia. vida. Exato, ele Sim. precisa se cuidar para conseguir cuidar bem. Sim. Né? E isso envolve um valor aumentado, porque ele está investindo em equipamentos melhores, ele está investindo em cursos melhores, então tudo isso tem um valor. Sim. Né? E outra, você quer que a pessoa que vai operar o seu animal, que vai cuidar do seu animal, esteja virada há X dias e não estudou direito e não tem um equipamento bom? Você não quer, né? Então, essa excelência envolve descanso do profissional, atualização do profissional e equipamento, né? Não é só, nossa, por que é tão caro? Né? É valor, gente, não é preço, é valor. Exatamente. É por isso que a gente tem que levar ele pra clínica. Exatamente. E tem que avaliar. Eu já peguei a avaliação de gato que a tutora chegou e falou assim, ela tá no cio. Eu olhei lá, o testículo tava lá. Eu, macho. Não, eu já peguei laudo de ultrassom. Que cio louco é esse? É, Eu já peguei mas eu lá. queria sair pra rua pra pegar a fêmea, mas não era ela. Enfim, vocês entenderam. Eu já peguei laudo de ultrassom, Ah, falando que era castrada, e a hora que eu levanto a cauda do animal, era macho. Te juro. Eu já tive um paciente que a pessoa optou por levar num lugar mais barato. Eu falei assim, você tem livre-arbítrio, você pode levar onde você quiser. Eu vou estar sempre aqui. uhum. Ela levou castrar o gato num lugar e ela voltou comigo. Aí ela voltou e falou, o gato não deixa o outro gato em paz e fica tentando reproduzir. Falei, mas não foi castrado? Foi. Então vamos fazer ultrassom de abdômen. Adivinha? Fêmea. Não. Testículo dentro do abdômen. Ai, era ectópico. Era ectópico. Beleza, eu falei, olha, você tem direito de entrar em contato com o lugar que você fez a cirurgia e ver o que eles vão fazer. Não, isso tem que ser uma cautela nossa, Uhum. né? Eu falo, minha principalmente como clínica, né? De fazer avaliação e depois, imagina, passar por 2 processos. Passou pelo clínico, passou pelo cirurgião. Eu já peguei gato que chegou, fez avaliação, ectópico. O que é ectópico, tá, gente? Às vezes a Fora do pessoa- lugar, né? O testículo...
Por que às vezes a pessoa fala assim, ai, mas é macho, pra que precisa passar pela avaliação? É macho, Sim. né? Porque os testículos nem sempre descem no saco escrotal como deveria. Então, às vezes, eles se perdem ali na cavidade abdominal, precisa fazer uma ultrassom, investigar onde tá esse testículo para fazer a retirada dele. Porque não é legal deixar esse testículo lá dentro. Porque a longo prazo pode virar um tumor, pode causar outros problemas, até hormonal. Você vê que tinha um estímulo hormonal dentro do animal, mesmo ele não estando dentro do saco escrotal. Então precisa ter esse cuidado, né, da avaliação. Por isso que a avaliação é tão importante. A avaliação é muito importante, Marcelo. Exames são importantes. Sim. Eu já passei por dificuldades em cirurgia por causa de exame, né? De confiar no clínico e ele falar, olha, é ectópico, tá subcutâneo, o testículo mais fácil, pá. Aí fui ali, tinha aumento ali. É aqui mesmo? Ele falou, foi aí que eu palpei. Beleza. Fui lá abrir, a hora que eu vi era o linfonodo. O testículo estava dentro do abdômen. Porque não fez ultrassom. Eu fiz ultrassom de um gatinho que era ectópico há um tempo. E o testículo dele estava grudado no rim. Eu já vi isso. Que o canal deferente, né? O deferente, enfim. Ele tava pensando Tava do lado do ureter. ureter e diminui a passagem de urina do rim. Já Mas vi também. ainda não me prejudicava, mas ele tava bem entre o rim e o ureter. E aí eu falei com a tutora, uma tutora carente, eu falei, olha, se você quiser a gente pode até fazer a cirurgia ou ir acompanhando esse testículo, porque a chance de tirar ali e dar algum problema também era grande. E aí ela optou em tirar só um e a gente fazer esse acompanhamento, né, do testículo. Mas então, você vê que às vezes ele não fica soltinho ali, às vezes ele gruda em algum órgão e fica lá. Então tem que ter esse cuidado de investigar onde tá esse testículo. Ai, detalhe importante, geralmente nunca vem uma má formação só. Geralmente ela vem acompanhada de outras. Por isso que é importante a gente investigar também parte cardiovascular, né? Alguma doença cardíaca congênita ou algum outro órgão ali que é diferente do que deveria ser. Por isso que... E outra coisa, vocês sabiam que gatos têm uma mortalidade transanestésica maior do que cães? Justamente porque os gatos são tão negligenciados, assim. Sim. No nosso mundo cor-de-rosa aqui, que a gente faz tudo certinho, né? É verdade, mas no mundão, eles são muito mais negligenciados em relação à monitoração, temperatura, né? Tipo, em relação à anestesia também. Então, em dados, assim, globais falando, gatos morrem mais que cães. Até porque são menores, perdem mais temperatura, ficam mais hipoglicêmicos. Tem gente que fala que gato não sente dor, né? Então, nem vamos assim, entrar nesse assunto. exato, né? A gente já falou de gato no primeiro episódio, mas assim, é importante a gente lembrar que não é você só ligar e achar o lugar mais barato pro seu gato. Seu gato precisa de exame como qualquer outro ser que vai passar por anestesia. Sim. Né? Ele precisa desse cuidado, desse respeito. Isso é uma coisa que eu pego muito, em qualquer lugar que eu tô. Eu não entro em cirurgia sem exame. Mas você não é anestesista. Não entro. A menos que seja uma emergência daquelas emergências. Sim. Só se engrana aqui. Atropelou, estourou o baço. Você vai abrir, ou vai morrer, ou vai viver. Mas se for uma eletiva, sempre. Eu fiz uma piometra de emergência numa cadela há 19 anos. O sopro dela era audível sem esteto. Aquele que você coloca a mão, você sente, né? Beleza. Não, ficou bem, ficou viva. Mas assim, saiu do centro cirúrgico direto pra UTI. E tem que ficar internado. Esses pacientes... A gente fala muito de exame pré, o trans. O pós é muito mais importante. Sim. Um pós mal feito vai dar problema. E tem hora que não dá para resolver o problema. Nossa, no início, quando eu comecei a operar, eu não pegava tanto no pé do cliente com o pós-operatório. Né? Fazia aquelas mastec gigantes assim, tirava toda a mama, aí voltava tudo aberto. Aí falava, parabéns, agora a gente tem que tratar com ferida aberta. O que ia curar em 15 dias, agora vai curar em 3 meses. Vai curar em 15 anos. Se curar. 15 dias. Se curar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Gato sente dor. Muito? A gente precisa tomar cuidado, gente, de qualquer procedimento cirúrgico. Por isso que é bom trabalhar com profissionais bons. É analgesia. Cara, não é justo com o animal passar por qualquer procedimento e sentir dor. A gente não gosta de sentir dor, eles também não. E o gato, o método de defesa deles, às vezes é ficar só mais quieto. Exato. Às vezes fala, não, ele não tá com dor, ele tá quietinho. E aí muda toda a expressão facial. A orelha caída, o bigode assim, o olho fechado. Não, tá assim, tá frio. Tá frio, tá quietinho, mas ele não tá com dor. E a gente sabe que gato sente muito dor. Sim. Às vezes fica agressivo exatamente por conta da dor.
Então, às vezes, você pega aquele gato que chega na clínica super bravo e tal, aí você faz a medicação nele, daqui a pouco ele é outro gato. Por quê? Ele tava expressando aquela dor. Era o jeito dele mostrar aquela dor, era a agressividade. Então, o gato, ele é 880, né? Ou ele fica muito agressivo com dor, ou ele fica muito quieto. Sim. E juntando os dois assuntos, também existem gatos braquicefálicos. É isso! Perfeito. Tem sim uma persa. Persa, o exótico. Sim, verdade. Muito bem posicionada aí, Marcela. A gente esquece. São raças que a gente, na rotina, não vê tanto hoje, né? Mas que existem e que precisam muito de um cuidado. Exato. Sim, pelo menos um acompanhamento. Assim, é menos frequente os problemas dos persas, principalmente, que eu acho que é a raça mais disseminada dos braquicefálicos de gato, né? Mas ainda é necessário fazer acompanhamento. Sim, É em necessário. relação à doença cardiovascular, Sim, principalmente principalmente também isso. desde cedo, tá, pessoal? O gato, ele não precisa ficar velho pra gente fazer um check-up cardiovascular, tá? Sim. Às vezes, a gente tá falando de doença degenerativa, a gente tá falando de uma coisa genética, então tem que investigar sempre. Ó, eu fiquei 2 vezes chata, a Lara que me aguente, né? Porque fazendo anestesia e cardio... Nossa. Não, você sabe que ela barrou minha cirurgia outro dia, né? É? Ela tá certa, ela como anestesista, formando como cardiologista, ela falou, não vou colocar esse paciente na mesa e correr Depois o que risco. fez o exame, ele tava bem, A né? gente fez lá um check-up de novo, porque os exames estavam atrasados, ele não tinha feito o cardiológico que a Marcela queria. A gente falou, não, vamos adiar e remarcar. E aí deu certo, né? Então, fizemos todo o preparo, mas na hora o doutor ficou um pouco chateado, mas depois ele entendeu, Ele entendeu, a Lara que explicou realmente, certinho. que realmente era Era necessário fazer os exames pré, até pela qualidade do pós. Não, e olha como é legal, Lara, a gente ter esse entrosamento que a gente tem, né? Essa conexão. Eu tenho colegas anestesistas que não podem se dar a liberdade de barrar a cirurgia Nossa. por falta de exame, senão eles não são mais chamados. E eu tenho... É que, tipo, isso é uma coisa raríssima de acontecer. Era um caso que não era você que estava cuidando, mas enfim. Eu tenho essa liberdade de falar, vamos parar por aqui, a gente faz o exame... E porque você preza pela excelência. Exatamente. É uma coisa que eu vou sempre falar, vou sempre rasgar a seda pra você. Porque você preza muito pela excelência. Então eu cheguei, Lara, não dá pra fazer e tal. Ela, não, ok, tranquilo. Vamos lá. Como cirurgião, não adianta fazer a cirurgia mais linda do mundo em um animal morto. Exatamente. Exato. Você entendeu? Por mais que eu faça rápido, que eu faça com muito zelo, pra ficar bom, chegar no fim, o animal sair da mesa com complicações, ir pro pós e morrer no pós, pra mim não valeu nada. Eu acho que é um trabalho de equipe. Sim. É um trabalho de equipe. Do clínico pegar, fazer o preparo para trazer para o anestesista já com esse preparo para o anestesista saber qual o tipo de anestesia que ele vai usar, qual o tempo de cirúrgico que ele vai precisar, junto com você também entendendo o procedimento que você vai fazer. Então, a gente trabalhando em equipe, o risco de ter um problema, uma intercorrência transcirúrgica é muito menor, né? Você Então, também já conversa com o cliente sobre, tanto é que o cliente, quando ele vem conversar comigo, ele já tá, entre aspas, educado, né? Porque ele já foi orientado. Sim. Então, ele vai conversar com o cirurgião, com o anestesista, a gente faz um refinamento, mas a Sim. maioria das informações o clínico passa. já passa. Um bom clínico. Um bom clínico, exatamente. É assim, ó, eu tenho alguns números, né? Eu odeio perder, isso é da minha vida. Eu tenho 2.623 cirurgias feitas. Eu perdi 14 pacientes. Desde que a gente iniciou uma parceria aí, a gente não perdeu nenhum paciente. Não. Ai, graças a Deus. Porque eu sou chata. Em cirurgia, Porque eu sou chata. a E gente porque não o cirurgião é bom também. Não. E porque a clínica é boa. É tudo, assim, né? É um conjunto. É uma soma de Não, mas fico fatores. muito feliz, é verdade. Tomando os cuidados Uhum. desde o começo, né? Perder um paciente são vários elos de uma corrente, né? Igual falam na aviação. Para um avião cair, são vários elos da corrente. Então, se os nossos elos, eles estão bem fechadinhos, né? Bem cuidados. Bem conectados, Exato. A gente tem uma chance menor de ter um desfecho ruim. Então, eu tô aqui com o Dr. Jorge também, a gente vai mudar um pouquinho o assunto agora. O Dr. Jorge, ele é responsável técnico por uma empresa que faz alimentação natural. Eu sei que tem bastante dúvidas aí de alguns tutores referente à alimentação natural. Então, Jorge, fala um pouquinho pra gente como que funciona essa rotina aí das marmitinhas, como que é, você que acompanha a empresa que faz essas alimentações, como que é feito esse preparo, esse cuidado com a alimentação. Sim. A AN, né? Alimentação natural, eu vejo que é não uma tendência, mas eu acho que
é tentar levar a alimentação do animal ao mais próximo de natural, Sim. né? Por que que a gente dá ração seca para o animal? Porque é mais fácil. Praticidade, né? A gente tem alimentação seca com menos de 10% de umidade. Por quê? Validade, né? Para não estragar. Sim. A alimentação natural, ela é feita com ingredientes frescos, né? De boa procedência, também não adianta fazer de qualquer lugar. E uma coisa importante da alimentação natural que não é resto de alimentação. É, o resto de comida. É porque tinha esse mito antigamente Sim. que era. Ah, sobrou o restinho do arroz. A avó, A rasgando avó a panela. pega come aquele, fubá. aquele bife, aquela sujeirinha do bife da frigideira, Aham. passava o arroz ali, pegava o restinho dos pratos que sobraram, os ossos Sim. das carnes e colocavam pros animais. E a gente sabe que esses temperos, essa gordura, esse osso cozido. É bem preocupante. Mas assim, é mais desmistificar, né? Antigamente na roça os bichos comiam polenta. Aí então, é assim, o que a gente tem que pensar? Você montou a alimentação pro animal, você tem que ter coragem de comer ela. Por que você não comeria? Porque é para cachorro? Mas não, o que vai numa alimentação natural? A gente sempre vai tentar Sim. achar uma boa fonte de amido, de proteína, fibras, Sim. tá? A gente precisa obrigatoriamente suplementar essa alimentação para não faltar, não ter uma deficiência e hipovitaminose, enfim, né? Um bom amido, uma boa proteína, fibras, e dá pra brincar, dá pra fazer coisa muito legal. Você não tem ideia, cada dieta, a gente montou uma dieta lá na empresa para festas. Aí tinha lá uma marmita que simulava ou peru com a salada de batata, Olha só. lentilha. Então dá pra fazer coisas legais, né? Eu vejo que a alimentação natural hoje é muito importante para felinos. Pra felinos, Felinos. Porque o felino, né, se a gente for por causa da umidade, você por causa da fala? umidade, porque assim, o gato principalmente, o gato é um pequeno caçador que tem medo de se machucar. Então ele caça, ele tem que comer rápido, largar, abandonar a caça e fugir. Nessa caça que ele acabou de abater e comer, tem mais de 85% de umidade. A ração seca tem menos de 10. E o gato, ele tem poucos néfrons, ele tem aproximadamente entre 180, 190 e 200 mil néfrons. Enquanto o cachorro tem 450 mil e a gente tem 1,2 milhões. Então eles têm poucos néfrons grandes para que reabsorver o máximo de líquido para concentrar a urina, né? Porque eles vêm lá da origem deles do norte da África, onde não tinha muita água. E aí a gente tira tudo isso deles e coloca a ração seca, né? Lá na empresa, um processo que é muito importante que a gente colocou é o seguinte, é o processo de ultracongelamento. Então, o alimento ficou pronto, você coloca no ultracongelador, ele mantém o líquido dentro do alimento. Sensacional. Porque da hora que você tira para o animal comer, não fica escorrendo aquele líquido, que dá aquela impressão de comida congelada. É porque legume congelado não fica legal, né? E nesse Dependendo de processo... como você faz o processo, a cenoura, um chuchu, se você congela, se não tiver um Sim. procedimento correto de congelamento, falo porque às vezes em casa a gente faz as marmitinhas, a gente já sabe Sim. que tem alguns legumes que não ficam bons. Chuchu! Congelado. Eu dei alimentação natural. Pode concluir, eu já. Não, pode continuar. Pode continuar. Eu dei alimentação natural uma época pra Lana. Pra quem não sabe, a Lana é o amor da minha vida. Né? Ai, minha vira-latona, incrível. Magrela. Agora não tá tanto Não? assim, porque ela anda pedindo umas bananas, entendeu? Mas eu já dei alimentação natural pra ela. E o que eu quero dizer é que é importante você suplementar, né? Sim. A alimentação natural, ela precisa de suplemento. Por isso que você não pode criar uma dieta da tua cabeça sem falar com o veterinário. Tipo, eu vou dar arroz, feijão, chuchu, carne. Não, tem que suplementar. E aí acabei... E na época, ela não tomava tanta água quanto ela toma comendo ração seca. Porque agora, bicho que come ração seca, eles chegam no pote d'água e toma água, toma. Não, eu percebia que a água durava um pouco mais porque ela já estava tendo uma boa ingesta de água. Então, em época de frio, que eles tomam menos água, né? Acaba que a alimentação natural ajudava na ingestão hídrica. Isso. Mas eu parei de dar por uma questão de praticidade mesmo. Né? Mas assim, foi a época da vida dela que ela... É assim, eu Mas falo foi assim, feliz. eu penso da seguinte, até converso quando falo com alguém sobre alimentação natural, eu falo assim, você quer entrar com alimentação caseira pro seu animal? Dá pra fazer? Dá. Quantas vezes a gente começou dieta e falou assim, eu vou fazer a marmitinha da semana inteira?
Beleza, primeira semana foi lá, fez, encheu o freezer de marmitinha, comeu a semana. Aí chegou no outro fim de semana, você tá meio com preguiça. Ah, sobrou umas 4, acho que dá pra semana. A gente tem um iFood, a gente tem restaurante, a gente tem como fazer. Eles não têm. Você entrou com alimentação específica AM, não dá pra ficar voltando pra alimentação seca. Porque aí vai dar o desequilíbrio ali da microbiota intestinal, pode vir diarreia, pode vir vômito, pode Sim. começar a coçar também, que é um problemão. Exatamente. E isso que eu ia entrar agora, porque a alimentação natural, para alguns pacientes, ela é muito recomendada. Por exemplo, pacientes atópicos. Sim, pacientes atópicos, é o que mais a gente produz alimento para específico é a atopia. Porque o que é um paciente atópico, né? Para quem não sabe. É aquele paciente que tem um processo alérgico, mas a gente não sabe a causa base. Então, pode ser, na maioria das vezes, alimentação, shampoo, perfume, poeira. E aí, a alimentação é a base. Então, hoje, as rações comerciais, né? Tem a linha terapêutica de alimentação hipoalergênica, ou a gente pode optar pela alimentação natural, né? Sim. Que tem menos aditivos, a chance de ter ali uma farinha de frango, uma farinha de ossos que pode dar essa reação alérgica, a chance é muito menor. Porque mesmo a hipoalergênica ainda tem algumas farinhas que podem Sim. dar alergia. Eu vejo que existem alguns venenos para quem tem Shih Tzu, Lhasa, Maltese, não faça isso. Farinha branca. Infelizmente, a farinha branca, farinha Até de pra milho, gente, até né? pra gente, é muito alergênica, né? É muito melhor você evitar do que depois ter que pagar pelo preço, porque você vai ter que procurar um dermatologista, vai ter que tratar esse animal. Aí a maioria dos veterinários não treinados entram, faz o quê? Tratamento com corticoide durante meses. Aí desenvolve um problema hormonal. Sim, uma síndrome de Cushing, hiperadreno, e aí só vai prejudicando a vida desse animal. Fora que a alimentação, né, da ração, que a gente fala ração seca, né, ela é fabricada visando, assim, um montante de animais, mas elas são hipercalóricas. Uhum. Aí a gente entra num ponto que, se a gente começar a falar disso, a gente vai passar o dia inteiro aqui, que é a obesidade. A obesidade, a gente tem obesidade em 50% da população canina e felina. Sim. Um animal obeso, ele vive 3 anos a menos, então a gente está matando os animais 3 anos a menos. Sim, é importante. Acho que é o cuidado, né? A gente é o que a gente come. Sim. Então, cuidem dos seus animais, deem uma alimentação de qualidade. Se você também não tem tempo, não vai conseguir seguir, existem rações excelentes no mercado. Não que a gente seja contra a ração, pelo amor de Deus, a gente gosta da ração também, existem rações muito boas, mas tem pacientes que às vezes a alimentação natural vai ser Vai a ser qualidade de imprescindível. vida dela, vai ser muito melhor, principalmente os atópicos, às vezes paciente renal também Sim. ajuda bastante por causa de nível de proteína. Gente, olha, tô muito feliz com o nosso podcast hoje. A gente falou de vários temas diferentes. A gente foi aí desde do começo da veterinária, contando um pouquinho da história de vocês, falando do quanto é importante aí a medicina veterinária, instruindo, né, outras pessoas. Falamos aí dos braquicefálicos, que são raças que hoje a gente tem muitos, né, pacientes, principalmente Shih Tzus, Pugs, Bulldogs. E finalizamos aí falando um pouquinho da alimentação natural. Espero que aí no próximo episódio a gente consiga diversificar alguns outros temas. Eu quero deixar aberto aqui para vocês que eu aceito sugestões de temas, tá? Então, para o nosso Verdade. próximo podcast, eu quero sugestões de tema pra gente falar realmente o que vocês querem escutar, né? Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada, Obrigada, Jorge. Obrigado, Lari. Espero estar aqui em breve de novo com vocês. Eu Sempre é gosto. muito bom. E um abraço aí pro pessoal. Obrigada por acompanharem aí no nosso Bem Mais Pode. Mas pode o podcast tá bem mais perto. Tudo que tudo precisa saber. Os melhores profissionais veterinários de Campinas e região. Tutores atentos do podcast, com amor e carinho pelos nossos bichinhos, sempre com a Bem Mais Pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pode, que seu pet agradece por